A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um Bem Casados, nesse mês especial, celebrando a família. Exatamente, mês de maio, e você já reparou que o estúdio não é o mesmo, porque a gente está num lugar muito especial e a gente vai falar sobre o tema Famílias que Refletem a Cristo. Mas antes disso, você chegou aqui com a gente agora, está visitando? Então aproveita aí, clica no sininho, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha, porque você está na IPPTV, a sua TV missionária, que faz parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é conduzida pelo nosso pastorzão, Reverendo Dorival, casado com a Tárcia, já fizeram um programa também com a gente aqui no Bem Casados, e você aproveita para assistir na playlist. O Bem Casados é um programa que tem o apoio do Ministério de Casais da nossa igreja. Por isso, saiba mais entrando no nosso site aí, e a gente aproveita pedindo para você compartilhar o link desse programa. Mas é bom a gente falar do assunto de hoje, não é isso, Michele? Famílias que refletem a Cristo, né? E a gente pensar nisso precisa primeiro ter um norte bíblico, né? Como a gente fala, né? Para isso a gente se volta a Cristo, né? Exatamente. Através da sua palavra. Hoje a gente não vai ter o devocional porque a gente quer aproveitar muito o testemunho desse casal que veio nos abençoar, inclusive abrindo aqui esse estúdio, né? Esse home studio aqui, para a gente poder falar. Mas norteando o nosso programa, eu quero compartilhar com vocês, e a Michele vai nos ajudar como sempre, Atos 2, 42. Atos 2, 42, a gente vai ler na Nova Almeida Atualizada. Lê pra gente, por favor, Michele, o texto de hoje. Atos 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Exatamente. O que a gente está olhando aqui é a igreja primitiva. E a igreja primitiva era formada por famílias. Aliás, a igreja em si, a Igreja de Cristo, não tinha um templo formal, porque o que nós tínhamos era sinagogas, mas perceba que no nascimento da igreja primitiva, a preocupação dessa igreja, ela entendia que a vida cristã ela era vivida de uma maneira em comunhão, não uma vida isolada, não famílias isoladas, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa nessas famílias que formavam a igreja, era uma nova comunidade dos discípulos de Cristo, ou seja, o discipulado sempre existiu. E por isso o discipulado ele se preocupa e acontece na comunhão. O discipulado ele acontece no cuidado mútuo e o discipulado acontece principalmente na instrução da palavra e na caminhada uns com os outros. É isso, a igreja primitiva é um exemplo do discipulado e, na verdade, um exemplo de famílias que refletem a Cristo. É nesse tema que nós podemos olhar para esse casal e pensar num outro texto. Esse casal nos influencia porque, por exemplo, esse ano eles vão completar 40 anos de casado. E não só isso. Olhar para eles é olhar para o texto em que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E no exemplo do discipulado, da liderança do Ministério de Casais e tantas coisas boas que a gente vai ouvir, eu te convido agora a conhecer um pouquinho do testemunho desse casal. Não é isso, Michele? A história de Ciomar e Bernadette começou em 1985 e dura até hoje. Uma história de namoro que um dia os fez se apaixonar e estampou em seus rostos sorrisos bobos e doces canções. Um namoro que colocou em suas bocas o sim mais solene e relevante da vida. E em seus dedos e corações pôs uma aliança. Um namoro que os fez sonhar muitos sonhos, planejar e também chorar pelos sonhos que não deram certo. Um namoro de contas para pagar, de crianças chorando e brigando pela casa, de tempestades impetuosas e brisas suaves. Um namoro que uniu Ciomar e Bernadette nas grandes e pequenas vitórias, e ainda mais no choro e nas derrotas. Um namoro que trouxe o abraço apertado na hora do luto e o dobrar dos joelhos em oração a Deus.
Um namoro que os ensinou a perdoar, a aceitar um ao outro e recomeçar sempre. Um namoro que renovou forças, transformou sentimentos, devolveu sorrisos e trouxe para a memória aquilo que era capaz de lhes dar esperança. Um namoro que torna as palavras desnecessárias porque o encontro dos olhares é suficiente para guardar milhares de palavras e segredos, e porque as palavras de um parecem tão perfeitas para completar as frases do outro. Um namoro que cuida, que tem compaixão e que encontra formas diferentes de dizer eu te amo, como tá tudo bem? Quer ajuda? Você tá melhor? Vai dar tudo certo. Um namoro que mostra que Ciomar e Bernadette são tão diferentes um do outro e que suas diferenças podem trazer aprendizado e força, riso e gratidão, e que de alguma forma eles se completam e se ajudam. Um namoro que lhes dá a certeza de que juntos são mais fortes, melhores, mais capazes. Um namoro frágil porque são frágeis e imperfeitos, mas um namoro forte, uma aliança selada, sustentada pela graça de Deus. Estamos de volta e você assistiu um pouquinho aí da história de vida desse casal tão querido por nós e pela nossa igreja, Bernadette e Ciomar. Obrigada por abrirem a casa de vocês pra gente nesse mês especial, né, que a gente está celebrando a importância da família. E obrigada por receber a gente e, de novo, contar pra gente as maravilhas que Deus faz, né, através da vida de vocês. É isso aí, muito obrigado, viu? Amém. Nós que agradecemos, é um grande privilégio poder estar aqui com vocês, né? Sim. Na nossa casa, uma alegria muito grande participar desse programa Bem Casados. A Bíblia diz que muitos, recebendo as pessoas, acolheram anjos, né? E eu não tenho dúvida que isso está acontecendo hoje conosco. Olha aí. Estamos acolhendo anjos. Eu acho que ela está falando do pessoal da técnica. Também. Também, exatamente. Brincadeiras à parte, mas uma alegria estar com vocês, porque Ciomar é presbítero da nossa igreja, atuante, Bernadette também trabalhando com um programa na IPP TV, não é isso, Bê? Verdade, né? O programa Mães da Aliança, toda terça-feira, às 20 horas, imperdível também. Muito bom. Mas tem uma coisa que vocês fazem juntos, que é o Ministério de Casais, por exemplo, a liderança no trabalho do ECC. Não só isso, mas o discipulado com casais, que vocês, inclusive, ajudam a formar líderes que vão se tornar novos conselheiros, e essa pegada de aconselhamento também com casais, não é isso? Exatamente. Mas antes da gente entrar no assunto, Claro. no nosso tema, Bernadette e Ciomar já estiveram, quer dizer, aqui não, né? Lá no estúdio, já contaram a história deles. E se você quiser assistir, o link vai estar aí na descrição desse programa. Volta lá, assiste. Depois que acabar esse, você volta lá, assiste para entender um pouquinho mais de como eles chegaram aqui. Mas agora a gente pede, né, para eles Resumir, né, um pouquinho também. resumirem de novo aí um pouquinho da história de vocês. 40 anos, né? 40 anos, mas a gente se conheceu um ano e pouco antes, né? Tudo começa em 1985, na cidade de Barretos, interior de São Paulo, na primeira igreja presbiteriana de Barretos. Olha aí que coisa boa. Foi lá que eu conheci essa preciosidade aqui, o amor da minha vida. Muito bom. Então a gente começou a se conhecer lá, né, em Barretos, começamos a namorar e eu estudava em São Carlos já me preparando para formar, né, na área de TI. Então a gente se conhece lá, começa a namorar e não largamos mais. Isso. Em 1986, em 6 de dezembro, a gente nos casamos com o pastor Gilmar Lima. Isso. Na nossa retrospectiva tem o pastor nos casando, foi uma bênção. Temos 3 filhas maravilhosas. Olha aí. Né, todas, Débora, Daniela e Raquel. Débora, Daniela e Raquel. Já o ninho vazio, todas já estão com as suas vidas, né?
Então, e começamos na igreja junto com o pastor Erival. O pastor Erival chega um pouco antes da gente e é onde a gente começa o nosso trabalho aí na igreja, como diácono, presbítero. Vocês chegaram em que ano na IPP? 1996. 96. Ou seja, esse ano completa 30 anos de igreja. Anos. Foi em maio, inclusive está completando, tá completando 30 agora. anos de igreja. No mês da família, no mês de maio, 30 anos de igreja. Exatamente. Que 30 legal. anos de IPP, né? De IPP. De IPP. Então, mas a IPP. gente fez o programa, então, na hora certa, né? Perfeito. Exatamente. Isso. Muito bom. Aí o pastor Erival nos apresentou, conhece o pastor Erival, a igreja ainda pequena, né? E foi uma bênção, né? Foi muito bom o trabalho aí na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nos abriu, né, a possibilidade de a gente pregar o evangelho também, né? De fazer servir, né? De servir ao Senhor, né? Sim. Muita gratidão também à Igreja de Pinheiros. É Quando isso você- mesmo. É isso mesmo, é. E é interessante, né, a gente vendo esse negócio de data, né? Quando nós chegamos na IPP, eu estava grávida da Raquel. A Raquel, faltava pouco tempo para a Raquel nascer. E a gente tinha 10 anos de casados, né? E a Raquel é a nossa terceira filha. E a Raquel vai se casar esse mês. Olha aí. 30 anos depois, a 30 Raquel vai anos se casar. depois ela vai se casar agora. É. Vocês estão vendo, então, nessa completude aí, né, da vida que segue, a última filha se casando agora. É. Perfeito. A caçula se casando. Exatamente. Raquel batizada pelo pastor Erival, inclusive. Isso. Temos o filme, inclusive. Olha aí, que imperdível. coisa boa. Que legal. Pastor Arival vê as gerações, né? Vendo as acontecendo aí. gerações, é. Nós Muito falamos bom. sobre isso com ele, né? Exatamente. Dele ver nascer, batizar, casar e depois batizar os netos, né? Aproveita, volta aí no biblicamente, que você vai ver que a abertura do mês de maio foi com o reverendo Arival e ele falou exatamente isso agora que a B acabou de escrever. Ver a alegria das gerações, né? Batizar, ver casar e tudo mais. É verdade, é. Muito bom. E quando vocês chegaram na igreja, vocês já começaram a trabalhar em algum ministério? Foi com casais? Como é que foi? Eu comecei, Na IPP, né? Eu comecei como diácono, né? Assim, mal cheguei já diácono, né? Parece que me segue, porque antes da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a gente estava na igreja no Jabaquara, né? Lá também já cheguei diácono, né? Então, comecei como diácono e também nós ministramos para aulas da EBD, já naquela época. Olha que coisa BD boa. infantil, BD né? infantil, quando as nossas crianças eram pequenas, a gente vai Já envolvido migrando aí. os Vai ministérios. migrando. Faz parte também, né? Faz parte, Exatamente. E tudo começa ali, né? A gente começou, então, com diaconato e aula de EBD. Basicamente isso, né? Isso, é. É interessante como a gente não procura, né? Mas Deus nos dá esse privilégio. Ele vai até a gente e dá essa honra da gente servir, né? Às vezes eu fico até constrangido, falo, nossa, Senhor, é sério, o Senhor está me chamando para isso, né? E às vezes a gente se sente pequeno diante de uns desafios enormes que são colocados, né? Mas Deus nos dá essa honra de servi-lo, né? E Ele nos ensina como fazer, Ele vai nos dirigindo, nos orientando, né? Na verdade, quando a gente chegou em Pinheiros, eu não falei assim, ó, ei, eu quero fazer tal coisa, ou, né, eu quero trabalhar em tal... Não, a gente chegou e... Para servir, né? Ficou ali esperando Sim. o Senhor, né? Mas rapidamente o Senhor nos colocou desafios e foi colocando, a gente já trabalhou com crianças, com adolescentes, com casais, né? Atualmente a gente trabalha com jovens também. Domingo passado essa casa estava lotada aqui de jovens, que a gente faz o discipulado, né? Então, na IPP a gente tem tido esse privilégio de fazer aquilo que a gente veio na terra para fazer, que é servir ao Senhor, né? Servir ao Senhor e ver acontecer aquilo que é o tema do programa hoje, que é famílias que refletem a Cristo, né? Sim. E eu acho que a gente pode já partir pro assunto assim mais diretamente, né, Michele? E aí? Você falou, né, B, que vocês se colocam à disposição para servir, independente do lugar. Se vai ser com criança, com casais, hoje vocês estão com casais, né? Mas como nasceu no coração de vocês esse desejo, né, de servir a casais, a famílias na igreja? Ou como vocês foram Como chamados, vocês né? foram chamados, exatamente. Nossa, faz Bom, tempo. né? Na né? verdade, Faz tempo. 2005 é a virada da chave. Por quê?
Em 2005 tem o primeiro encontro de casais com Cristo Olha aí, da IPP, olha aí. né? E a gente então vai lá pro Pro a gente local. não pode falar, né? Não podemos pode falar nada, pro né? local, por isso que eu já Vocês têm cortei, que pro fazer. local. Vai lá para a igreja, né? Exatamente. Nós vamos lá para a E igreja. aí começa ali, né? A gente faz encontro de casais com Cristo. E é interessante que desse encontro para cá, a gente trabalhou em todos os encontros, menos em um. Então a gente começa a servir ali no Ministério de Casais. Então ali que começou, então, a gente a servir no Ministério de Casais através do grande braço que é o Encontro de Casais com Cristo. O Ministério de Casais Ministério de também, Casais, né? exatamente. Trabalhamos vários... Aí depois, exato, quando a gente começa a servir, a gente começou a participar da diretoria dos Ministérios de Casais, né? Então... E a coisa foi crescendo, é isso? Foi evoluindo dentro de Pinheiros, né? Foi evoluindo, crescendo, aumentando o número de pessoas trabalhando, o número de pessoas que fazem o encontro. O Ministério de Casais ganhando corpo também com outras atividades, né? Para aproximar os casais, né? Para ministrar para os casais. Então é algo que é uma crescente, né? A coisa não cai assim de uma hora para outra. Tem uma curiosidade no meio aí, e não é porque a gente é carioca não, tá, gente? Mas tem uma curiosidade que o primeiro ECC foi ajudado pela Igreja do Rio, não é isso? No Rio, Isso lá, mesmo, exatamente. Feito em Bananal, né? Então, as pessoas de Pinheiros foram lá, depois as Para pessoas aprender. de lá ajudou aqui. Eu não posso contar tudo, Contar mas muito, ajudou é. um pouco Sim. aqui, entendeu, pastor? É. A Catedral do Rio, né? A Catedral Exatamente. Presbiteriana Sim. ajudou a implantar o primeiro ECC aqui. Perfeitamente. Coisa boa, coisa Mesmo. boa. Ó, o pessoal fica perguntando pra gente, o que acontece, como é que é o CC? Gente, É segredo. eles é que sabem tudo. Mas eles também não vão falar nada, né? Exato. E a Vila Mariana ajudou também. A igreja Muito de Vila bom, Mariana. muito bom. E você que está chegando agora, ó, em ECC é Encontros de Casais com Cristo. Entra no site da igreja aí, procura, se inscreve e você saberá. Não é isso? E assim, vocês podem dizer que assim que Deus chama famílias para servir outras famílias. Seria isso? Com certeza. E eu servir famílias não é só o ECC, né? As pessoas precisam de alguém para caminhar junto. Às vezes as pessoas se sentem tão perdidas, né? E diante de algumas situações, e elas nos procuram nos bastidores mesmo, né? Fora de qualquer ministério. Elas querem conversar, querem uma saída, né? Outro dia, no domingo, a gente estava conversando com os jovens aqui, eu e o Sr. Mar estava explicando para eles, por exemplo, como é que funciona uma partida de xadrez, né? Como que as pessoas às vezes ficam travadas diante de um tabuleiro e elas não conseguem achar uma jogada. Mas muitas vezes um jogador mais experiente, ou que já passou por aquilo, ou que ele conhece muito bem o jogo, ele tem a estratégia correta e ele olha por cima e ele dá uma dica matadora. E a gente usou essa analogia para mostrar justamente para eles isso, olha, não fiquem travados diante do tabuleiro, sabe? Olhem para cima, para o maravilhoso conselheiro, que pode te dar todas as dicas, todas as estratégias, né? Porque a vida, principalmente a vida num casal, não é uma coisa quadradinha, que às vezes você aplica tudo, todas as estratégias, você faz tudo que os manuais dizem e não funciona, né? E você precisa, às vezes, de alguém para estar do seu lado, alguém que queira que você vença o jogo, né? E é bom lembrar que vencer o jogo é estar perto de Deus, né? Muitas vezes a solução que o mundo apresenta é uma solução rápida e que não resolve nada, que essas pessoas só saem mais quebradas, né? E diante das estratégias do mundo, muitas vezes, para nós, o perder é ganhar, né? Exatamente. Exatamente. E daí a gente falou disso, né? E além do maravilhoso conselheiro, você vai encontrar ao longo da sua vida amigos que se tornam seus irmãos, né? Exatamente. Na hora da angústia, se transformam em irmãos. Sim, Então, é. O que a gente faz exatamente com os casais é isso, olha, não fiquem travados diante de uma situação. A gente a gente não tem todas as respostas, a gente não tem todas as soluções, nós também temos lutas e passamos por muitas lutas, né? Mas é bom caminhar junto, é bom estar junto com o outro. O discipulado, ele é relacional, não é isso, B? É verdade, é um caminhar junto. É o lado a caminhar lado, junto, né? caminhar Lado a junto, lado. né? Exatamente. E a gente entrando, né, nessa coisa do discipulado, né, na prática,
O que significa ser um casal discípulo de Jesus? É verdade. A primeira Eu conta... sei que isso não é uma resposta certa, Sim, né? pronta, Assim, pronta. Não tem uma receita. Não é resposta certa. Não tem não é uma pergunta assim linear, uma resposta linear, né? Tem todo um... tudo começa com Cristo no centro do casamento. Claro. Né? Tudo na vida é assim, né? Então, o casal que ele quer ser um discípulo de Jesus, ele tem que seguir o mestre. O discípulo é um aluno, né? Estou aprendendo com o mestre sempre. Né? Como é que se aprende com o mestre sempre? Estudando a palavra, na oração, é o caminhar com Deus, né? Andar com Deus. E esse andar com Deus, ele é diário, né? Então, o casal, como família, ele tem que andar com Deus, ele tem que levar a sua família a andar com Deus, né? Numa vida devocional, caminhando juntos, né? E aplicando a Bíblia no relacionamento, nas tribulações, né? Nas dificuldades da vida, né? Esse andar com Jesus é isso, é o dia a dia, né? Se renunciar, tem a renúncia também, né? Lógico. Andar com Jesus é renunciar a muitas coisas na vida, né? Porque para o mundo que é o sucesso para o mundo, mas não é para nós, né? Então, e além disso, eu acho que é muito importante também pontuar que é o seguinte: ele também faz discípulos, ele vai ajudar outras pessoas, ele vai levar o evangelho para outros casais, para outras famílias, para que haja conversão, arrependimento. Então, fazer discípulos, como diz Jesus. Então, ele vai seguir o mestre tudo, entendeu? E à medida que vai amadurecendo, né? Porque, por exemplo, a gente teve, baseado lá em Colossenses, o Teleios, que foi a conferência de discipulado na nossa igreja, nesse mês da família. E essa palavra Teleios lá em Colossenses quer dizer amadurecimento, né? Rumo à perfeição. O discípulo, é lógico que ele nunca vai ser perfeito nesse corpo caído, né? Nesse mundo caído, na verdade, a gente luta contra o pecado. Mas à medida que se amadurece e se anda mais perto de Jesus, é possível guiar a outros, é isso? Sim, assim, acho que hoje eu tenho que ser melhor que ontem, amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. Eu tenho que, né, caminhar com Cristo é isso, é o desenvolver a salvação, a santificação, é andar com Jesus, né? E é isso mesmo, você vai caminhar junto com outros, porque hoje o casal está mais maduro, mas ele não era 10 anos atrás. Aliás, quando a gente olha 10 anos atrás, nossa, como é que eu fui fazer aquilo? Exatamente. Hein, Bê? Conta um pouquinho pra gente, assim, pensando nessa experiência do testemunho no lar e etc. Diz aí um pouquinho. É verdade. Eu acho que a vivência, né, a experiência traz pra gente algumas coisas de aprendizado, né? Não é em vão. Tudo que a gente passa não é em vão, né? Então, existe um aprendizado, um amadurecimento, né? Mas não dá para dizer também que não tem coisas que eu fiz ontem que eu disse, como é que eu fui fazer isso? Realmente, a gente tá, enquanto a gente está aqui, a gente está caminhando e está crescendo. Está aprendendo, né? Está aprendendo, porque a vida inteira é uma vida de aprendizado e de cometer erros e né, a gente quer caminhar cada vez mais perto do Senhor, mas nós somos falhos, né? Então, e é interessante que quando a gente casa, acho que na maioria das vezes é assim, a gente pensa que é a nossa história, é o nosso mundinho, então a gente quer ser feliz, né? Que é tudo sobre nós, né? É tudo sobre nós, né? Mas Paulo mesmo fala, né? Eu me refiro a Cristo e à igreja, né? É tipo, sabe, não é sobre vocês aí, o negócio um pouquinho... O grande mistério. Né? O grande mistério. Isso é um grande É a mistério. questão espiritual do casamento, né? Que é muito mais ampla, né? Sim. Quanto mais você entende isso, quanto melhor você entende isso, mais rápido, mais você vive a plenitude do casamento, né? Do jeito que o Senhor quer realmente. Porque você começa a entender que... Eu até, de vez em quando eu brinco com o Senhor Mário, eu falo assim, o Senhor Mário é meu sócio. Mas não sócio de aquela palavra fria de sociedade, mas é meu sócio no sentido da gente... construir coisas juntos, né? Construir não só coisas materiais, mas o próprio fato de a gente estar aqui hoje gravando faz parte dessa sociedade. Não seria possível se a gente não fosse sócio, se a gente tivesse fechado. Sócio né? na vida, na né? vida. Né? E a nossa sociedade, ela tem implicações para a eternidade, porque pessoas passam nessa casa e ouvem a palavra de Deus, né? Pessoas ou
tem que passar pela nossa vida e ouvir a palavra de Deus e ser impactados de alguma forma, né? E nessa sociedade que é o ministério de vocês, inclusive, seja no SCC, discipulado, aconselhamento, pessoas passam pelas mãos de vocês que tocaram esses ministérios e pessoas se convertem, né? Como a gente vê gente se convertendo, né? Exatamente, que é o principal, né? Se for ver, seja dos encontros de casais, é a pessoa primeiro se converter a Cristo. Porque ela não vai conseguir caminhar. Como é que você vai ser um discípulo se você não, né? Se não nascer de novo, Se não né? nascer de novo, tudo começa aí. E aí o caminhar junto. Como a gente tem o privilégio de ter pessoas que caminharam com a gente, né? Durante a caminhada. A gente tem que ir passando isso. Isso está muito na palavra de Deus, né? Os mais velhos, né? Ensinar os mais novos. E essa passagem tem que existir. Às vezes a gente esquece um pouco disso. Cada um fica no seu mundo, na sua individualidade, né? Gente, o tempo voa e tá maravilhoso a gente estar aqui, mas vai a gente continuar. precisa chamar o primeiro break. Não sai daí, a IPPTV tem um recado muito especial ao seu coração. A gente volta já já, IPPTV, a sua TV missionária. Procurando moradia ou investimento, a consultora Cambur traz o que há de melhor na região da Zona Oeste de São Paulo. Estamos falando do Vila Parque Butantã. Apartamentos de 3 dormitórios e estúdios, com a opção de semi-imobiliados. Já o lazer é completo. Piscina com borda infinita, academia, brinquedoteca, área de integração com a família e um salão de festas com uma vista cinematográfica para o Jockey Club de São Paulo. Plantas bem resolvidas, estúdios com conceito aberto e um dormitório privativo. Apartamentos de 3 dormitórios com 79 metros, opção de 2 suítes mais lavabo. O endereço icônico, Avenida Francisco Morato, número 100, a 150 metros do metrô Butantã. Agende sua visita e venha conhecer nossos 2 fantásticos decorados. A energia do sol é um presente para todos e a Conasol nasceu para torná-la acessível a você. Com o Conasol, o primeiro consórcio de energia solar do Brasil, você conquista a sua própria energia solar, sem precisar dar lance e com contemplação garantida em até 4 meses. Já são milhares de clientes contemplados, economizando todo mês e gerando energia limpa. O Conasol é feito para você, pessoa física e jurídica, mas também ideal para igrejas e condomínios. Vamos conhecer? Troque a sua parcela da conta de luz pela parcela do Conasol. Mais economia para você e para sua família. Há mais de 40 anos no mercado, a Transwinter consolidou-se como uma das empresas de referência nacional em transporte de cargas e soluções logísticas integradas. Com unidades estrategicamente localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Cabo de Santo Agostinho, a empresa mantém um elevado padrão de qualidade, comprovado por suas certificações ISO 9001 e SASMAC. Mais do que transportar, a Transwinter entrega confiança, eficiência e inovação. Sendo assim, somos uma empresa preparada para superar as expectativas dos nossos clientes. Transwinter, movendo o presente, conectando o futuro. Estamos de volta e você viu esse recadinho, aproveita aí, se inscreve no canal, ajuda a divulgação da missão da IPPTV, que faz parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mas voltando aqui, e esse ministério maravilhoso desse casal que nos abençoa, e mais uma vez, né, Michele, obrigado por nos receber aqui na casa de vocês. Nós né? que agradecemos, pastor. Bom demais. Mês da família, a gente está aqui no home studio especial aqui. A gente entrou na família deles aqui. Entramos né? aqui na casa, é verdade. Aliás, já tínhamos entrado aqui algumas vezes para Sim, falar de encontro, mas hoje a gente né? botou vocês para entrar aqui. Encontro de casais, muito bom. Bom, a gente vê hoje, gente, assim, muitos casais passando por fragilidade, né? Os casamentos estão assim por um fio. Famílias por um fio, na verdade. E aí, assim, pensando no discipulado, que é essa coisa que a gente tem buscado muito forte na nossa igreja, qual a importância do discipulado para fortalecer, restaurar essas famílias? Qual a importância do discipulado? Bom, eu vejo que desde o início, eu vejo às vezes uma lacuna no início, principalmente no início dos casamentos, né? Falta aquele aconselhamento pré-nupcial, começa ali, né, onde você vai discipular também o casal que vai casar. E durante a caminhada também.
o discipulado para casais, ele aborda muitos temas dos problemas dos casais, comunicação, conflitos, e, né, toda a questão dos papéis do homem e da mulher. Então, ele é fundamental para o casal, né? E às vezes a gente larga os nossos filhos lá no casamento, muitas vezes acontece isso, sem essa orientação, já no início. Mas se não teve no início, tem que ir na caminhada... Pode acontecer na caminhada, né? Na caminhada fazer. É o que a gente tem feito hoje, inclusive, no Ministério de Casais. Então, as pessoas que fazem encontro de casais, elas fazem o discipulado. E também, agora começou também para as pessoas que já fizeram isso há muito tempo, ou que não fizeram. Então está aberto hoje a todo o Ministério de qualquer casal. Uhum. Isso é muito importante para o casal, porque as pessoas às vezes não sabem os papéis no casamento, a questão de Cristo no centro, né, da educação dos filhos, do andar com Jesus dentro de casa, né, na vida, né, esse caminhar, entendeu? Às vezes a pessoa fica lá como aquele que só se alimenta do leite do bebê, da fé, sabe? Você precisa crescer junto. Não sai dos rudimentos, muitas vezes. Exato. Né? E o discipulado é onde você vai tratar o pecado, vai tratar as coisas que precisam mudar na vida da pessoa, onde ela vai externar isso, é no caminhar junto. E essa, uma das questões do discipulado é essa, que os problemas, né, sejam também falados, para Deus trazer cura. E por falar nisso, B, sobre os problemas que precisam ser falados, né? Muitos casais, por exemplo, têm medo de procurar ajuda. Talvez até para não querer se abrir, por não querer se abrir, né? E aí fica essa barreira do silêncio aí, né? O que você diria hoje para famílias que estão sofrendo em silêncio e têm medo de procurar ajuda, nesse sentido aí? É compreensível, né, que a pessoa tenha medo de procurar ajuda, de expor. As coisas da família são muito especiais, a intimidade da pessoa, né, e a pessoa não vai confiar isso para todo mundo, né. Mas eu acho que é muito importante buscar em Deus, né, alguém e com um perfil realmente daquela pessoa que vai ajudar, aquela pessoa que realmente segue o Senhor, que vai orar, né, que vai fazer alguma coisa. Se uma pessoa não vai fazer nada a respeito, então realmente não tem sentido, né, compartilhar as dores. Mas existem muitos cristãos, né, que oram, que podem orar por você, que podem caminhar com você, podem estudar a Bíblia, né, e muitas vezes são pessoas também que passam por lutas, né? Que passam por questões que precisam ser tratadas também dentro do casamento. E o casamento é esse espaço onde a gente realmente sofre as piores humilhações, né? Porque às vezes você domina tudo muito bem aí fora, no mercado de trabalho e tudo, mas quando chega na sua família, que você tem que ser pai, mãe, marido, esposa. Jornada tripla, quádrupla. Você lida com questões que você diz, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não sei. Essa eu não sei, né? Eu não sei fazer. Não tem nos manuais, assim, né? Mas a Bíblia é suficiente, né? A palavra de Deus é perfeita. Não falta nada nela. Então, Jesus mesmo falou, né? Vocês erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Às vezes só falta isso, se debruçar diante das Escrituras, diante do poder de Deus, orar ao Senhor e Ele vai ajudar, né? E buscar ajuda com outra pessoa, precisa de coragem, mas vale muito a pena. Não é sinal de fraqueza, né? Não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem, né? Pedir ajuda no momento certo, ele não é fraqueza, né, gente? É coragem mesmo, né? Isso. E muitas vezes você se depara também quando um casal vem até nós pedindo ajuda, a gente tem esse mesmo sentimento de impotência, de estar lidando com uma questão séria, muitas vezes, difícil, humanamente impossível, mas a gente vê como que Deus age, né? Só pela palavra. Nós tivemos um caso de aconselhamento que a gente, no primeiro dia, o casal chegou assim muito ferido, muito machucado, semblante muito triste, e a moça não falou absolutamente nada. No último dia,
do aconselhamento, os dois chegaram com a Bíblia como quem abraça um tesouro, assim, sabe? Tipo, isso aqui transformou a nossa vida, transformou a nossa história. E foi, assim, tão lindo ver aquilo, né? Porque no primeiro dia parecia uma coisa que não ia avançar. Não ia intransponível, né? Exatamente. E eu depois, conversando com o senhor Maio, eu falei assim, nossa, o aconselhamento foi tão intenso que nós não tivemos tempo para falar para eles da nossa vida, da nossa história, quantos filhos a gente tem, quantos anos de casado, tal, detalhes assim que a gente não tinha conseguido falar para eles, né? E isso ficou muito evidente para a gente que a Bíblia é suficiente. Não precisa da nossa história, não precisa do nosso testemunho. Sim. É importante o nosso testemunho, claro. Mas só que a Bíblia fala muito mais alto na vida das pessoas. O Evangelho alcança os relacionamentos quebrados, né? E conserta, né? Tem um versículo que eu gosto muito no aconselhamento, a gente usa muito no aconselhamento e as pessoas deviam meditar nele para poder ajudar uma outra, que é Colossenses 3,16, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então tudo começa ali, né? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Então, é algo que você tem que fazer. Né? Você vai usar a palavra, você fala, mas a minha experiência pessoal, mas não é a sua experiência pessoal. É o Evangelho. É o Evangelho. Aí você vai aconselhar mutuamente e vai caminhar junto. E claro, e Deus vai usando a igreja para alcançar essas vidas quebradas, né? Que aí são famílias que refletem a Cristo, iluminando famílias que estão quebradas nas trevas, né? Isso é muito importante. Muito Ou importante. famílias cristãs mesmo, que a imagem distorcida, né? Exato. Aquela imagem distorcida, a gente reflete a imagem de Deus, mas não na plenitude. Exato. Sim. Caminhar junto pra gente... Que precisa retornar a palavra, né, Bê? Exatamente. Mesmo na igreja, às vezes, 20, 30 anos, aí se esquece de habitar ricamente a palavra. Exato. É quando retorna para a suficiência da palavra, tudo muda, né? Muito bom. E dentro dessa experiência de vocês, né, trabalhando na EBD, vocês dão aula na EBD também para casais e toda essa experiência de discipulado, aconselhamento bíblico, né? Qual o maior desafio, né, que vocês percebem hoje que os casais, as famílias estão enfrentando? Tem alguns pontos específicos hoje? Vários, né? Você quer falar alguma coisa? Olha assim, hoje o mundo, né, ele, queira ou não, tem uma influência do mundo aí das questões da família, né? Eu acho que a grande questão do papel do homem é um problema muito sério hoje. A identidade do homem, quem eu sou, né? Parece que o homem e a mulher, empoderamento feminino também, então os papéis se invertem muitas vezes. E aí as pessoas não conseguem ser felizes. E o homem se perde nisso. Os papéis se invertem, se confundem. Né? Exatamente. E o homem, muitas vezes, a gente vê muita insegurança no homem, né? A mulher cheia de coisa para fazer, jornada tripla ou mais, né? E dá muito conflito, né? A gente vê muito problema de comunicação também, problema de perdão, né? De deixar o sol se pôr sobre a ira e não resolver a questão. E muitos problemas de casamento mesmo, assim, de pessoas querendo se separar por conta de não ver uma saída, sabe? E também, assim, a abertura que a gente dá para o mundo entrar na nossa casa, sabe? E ditar regras e transformar a nossa vida, sabe? Nós temos a palavra de Deus, nós temos toda a regra já para ser seguida. A gente tem o Senhor conosco, a gente tem as promessas de Deus, a esperança que Deus nos dá. E de repente a gente começa a fazer concessões, a gente acha que isso aqui também não é tão suficiente assim, então a gente começa a trazer coisas para a nossa vida, para a nossa casa. A gente acha que os nossos jovens precisam de algo mais, as nossas crianças precisam de algo mais. De mais estímulo, né? Então... E aí a gente começa a fazer concessões e deixar isso tudo, esse lixo todo entrar na nossa casa, que de repente era um espaço tão do Senhor, né? Que Ele sim deveria
falar o que funciona aqui dentro da nossa A casa, história né? de se conformar com o mundo que, né, Romanos fala, né? Que é uma questão de influência da cultura do mundo e uma questão também de autoridade espiritual dos pais, né? Do marido e da mulher. Sim, a gente conversa às vezes com casais e a gente trabalha com eles nessa coisa de voltar para a Bíblia, para a simplicidade do Evangelho, sabe? E para as coisas simples, do tipo, sabe, na minha casa não, isso não, sabe? Firme, né? Ser Autoridade espiritual, né? Isso, autoridade espiritual. E são coisas assim, tipo, que deveria ser resolvida com pequenos acordos, do tipo, olha, a gente pode discordar aqui, a gente pode pensar diferente, ok, mas a gente não pode gritar um com o outro, a gente não pode se desrespeitar, não cabe aqui violência, não cabe aqui palavra, grito, né, xingamento. E essas coisas têm invadido os lares de uma tal forma. Outra coisa também, materialismo. Como que o materialismo, ele dita agora quanto tempo eu vou ter com meu filho, quanto tempo eu vou ter com a minha esposa, com o meu marido. O materialismo dita quantas horas eu vou passar na empresa e quantas horas eu vou passar aqui, quantas horas eu vou ter para servir ao Senhor. Depende, porque eu preciso de dinheiro, eu preciso de bem, sabe? E a Bíblia fala aos seus amados ele dá enquanto dorme. Hoje a minha filha estava comentando comigo, né, comentando da dificuldade hoje de se pensar em ter filho, ela vai se casar, né, se pensar em ter filho, dificuldades financeiras e tal, né, e eu falei, você acha que a gente tinha condições quando você veio? Não. Até a gente tem um testemunho nessa linha, né? Que quando a gente veio de Barretos, a gente veio só com os nossos presentinhos de casamento. Era pouquinha coisa, não era presente essas listas que fazem hoje, não. A gente veio assim, joguinho de Lista online, né? Lista online. Joguinho de panela, joguinho de xícara e tal. E a gente veio tão feliz. A gente morava num apartamento alugado de 1 quarto, bem pequenininho, que quando eu olhei, eu falei, Senhor, que coisa linda, que lugar. Celebrando, né? Uau, os pequenos começos, né? E a gente pagava um aluguel caro, né? E a gente fez a opção de eu não trabalhar, porque eu vim para estudar, né, para terminar minha faculdade. E logo eu fiquei grávida também, aí que eu já não fui para trabalhar, né? Fiquei para cuidar da criança e tal. E quando a minha filha tinha 7 meses, eu estava meio tonta, assim, fui no médico, o médico falou assim, ó, eu sei que você está grávida, agora não sei nem de quanto tempo é. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Ele tinha 7 meses, eu estava com 3 meses já na minha barriga. Olha só. E quando o Ciomar chegou do serviço, que eu fui falar para ele, eu estava muito feliz, né? Assim, Deus me deu uma alegria. Até minha melhor amiga falou, não, você deve estar fora do seu juízo. Fora da curva, isso aí. Porque você está muito feliz. Eu falei, estou muito feliz, gente, eu nem me imaginava que eu fosse viver tudo isso de novo agora. E quando eu fui contar para o Ciomar falou assim, eu também tenho uma novidade para te contar. Hoje teve um corte na empresa e eu fui junto. Eu estou desempregada. Eu lembro disso. No programa anterior, você aproveita aí então, volta lá na playlist para ver o testemunho completo. Com a pizza, né? Compramos uma pizza, comemoramos, né? Coisas de jovens, e né? depois, isso ensinou tanto para nossa família, porque a cada dificuldade, que às vezes, a cada sonho que as meninas tinham, que elas falam, não, isso é muito difícil, isso é impossível. Mas vamos conversar? Lembra daquela história? Como que o Senhor tem nos sustentado dia após dia? Né? Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Né? Você trabalha, faz o teu e confia. Confia que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Acho que esse é um grande desafio, então, né, gente? Famílias que refletem a Cristo, ou pelo menos que querem refletir, é aprender a descansar no Senhor, né? Descansar no Senhor. Não se render ao que o mundo lá fora está oferecendo, né? Está determinando. Os atalhos, muitas vezes, né? Exatamente. Muito bom. É isso, né, Michele? Seguimos aí com mais perguntas. Eu queria conversar com vocês porque a nossa igreja tem o Centro de Cuidado Pastoral que trabalha com muito aconselhamento bíblico, né?
Conta um pouquinho pra gente, assim, qual é a diferença entre aconselhamento bíblico e simplesmente, às vezes, dar opinião, e muitas vezes as pessoas querem só isso. Elas querem uma solução rápida, como se aconselhamento fosse fast food. Me dá 5 segredos aí para eu vencer, né? Ter vitória financeira no meu casamento e tal. E o aconselhamento é diferente. Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, o aconselhamento ele vai na palavra de Deus, como a suficiência da Escritura, né? A base do aconselhamento bíblico. Ele vai trabalhar o coração da pessoa. O que está dentro do coração? O coração tem a crença, o coração tem os pensamentos, tem os desejos, tem as emoções, né? Tudo isso rege lá, está dentro do nosso coração. E a palavra de Deus vai trabalhar nisso. Então, muitas vezes os palpiteiros querem uma solução, tipo, mudar um comportamento, né? Faz isso que vai dar certo. Mas se você não tratou, é o problema está lá dentro. Às vezes o problema é um pecado, precisa ser tratado. E a palavra de Deus vai lá no fundo. E o aconselhamento bíblico é isso. Você vai caminhar junto, mas com a palavra. Então, não é... Você não vai falar da sua experiência pessoal, mas da palavra de Deus transformando. E a crença é muito importante. Nós cremos num Deus que tudo pode. E muitas vezes o que está dentro do coração da pessoa é um ídolo que está no lugar do Senhor, que está gerando toda aquela questão. Precisa ser tratado. Então as opiniões aí superficiais, elas não vão chegar onde ele tem que chegar. Como é que é o aconselhamento para você, B, essa questão de ídolos que o Siomar tocou? Que são amores desordenados, que podem ser coisas legítimas, né? Como filhos, trabalhos, mas que tomam o lugar de Deus. Vocês, assim, veem muito isso durante os aconselhamentos? Coisas desordenadas? Sim, muito. E é interessante que a pessoa, à luz da palavra de Deus, quando você mostra a palavra de Deus, você não precisa apontar para a pessoa e dizer, não, você está com esse ídolo, você tem esse ídolo, não. A gente só mostra a palavra de Deus e pede para a pessoa refletir, né? E faz perguntas. O aconselhamento tem esse viés aí de muitas perguntas, né? Para que a pessoa mesmo reflita, de acordo com a palavra de Deus, se realmente ela está com uma vida centrada nela mesma ou em alguma coisa que não seja em Deus, né? E aí, quando ela volta, então, para a adoração dela ao Senhor, né? É a vida centrada no Senhor, na palavra de Deus, e desejo de fazer a vontade de Deus, aí tudo fica equilibrado, né? Um exemplo disso, por exemplo, quando você tem um problema que não vai ser resolvido. Por exemplo, o apóstolo Paulo, espinho da carne resolveu? Não resolveu. Ele aprendeu a lidar com aquilo. A minha graça de base. Exato. Isso. O aconselhamento bíblico vai te ajudar a lidar com a frustração, mesmo que... Né, com aquela frustração, porque às vezes não vai ter aquela solução que você queria. Exato. E Deus vai trabalhar isso no seu coração. Para que você ame mais a Deus do que aquela frustração, né? Sim. Do que aquilo, e aquilo pode ficar o resto da vida. Mas aí você, como Deus tratou o seu coração, aquilo já não tem mais aquela... O Tim Keller é que fala isso, é que ídolo é tudo aquilo que foi uma vez retirado e você não vive sem ela e tomou o lugar de Deus, né? E aí fica frustrado. Que no caso lá, a gente não vai entrar aqui, mas é, por exemplo, o profeta Jonas lá, que ficou frustrado porque Nínive não foi destruída. Era um ídolo, né? Era um ídolo. Mas esse é um outro assunto e eu preciso chamar aqui porque a hora voa. Olha, tem um recadinho rápido daí da IPP-TV. O programa tá uma bênção com esse casal. A gente volta já já. Há 28 anos, a Cálice dos Peregrinos serve a Igreja de Cristo. Com tradição à inovação, criamos soluções para a ceia do Senhor com qualidade e propósito. A linha Premium oferece elegância com a sua tampa flip-top. A linha Smart é prática, acessível e inclui opções como pão de forma, pão ázimo e sem glúten. E ainda oferecemos cálices com tampas rosqueáveis. Embalagens vazias para a igreja montar seu próprio kit com segurança e higiene. Fale conosco pelo WhatsApp 11 50 77 17 44 ou siga nossa página no Instagram. Cálice dos Peregrinos, excelência e honra até que ele venha.
Os momentos de maior vulnerabilidade de uma empresa acontecem justamente quando o movimento diminui, à noite e na madrugada. Na IPP-TV, a prioridade é proteger pessoas, equipamentos e informações estratégicas. Para isso, a Previx tem vigilância armada nesses períodos, unindo presença física e um sistema de monitoramento 24 horas em nossa central própria, enquanto o vigilante atua no local, acompanhando cada detalhe em tempo real, garantindo resposta imediata a qualquer ocorrência. Entre em contato conosco hoje mesmo. Acesse nosso site www.grupoprevix.com.br, pelo e-mail comercial@grupoprevix.com.br ou pelo telefone 11 3875 1148. Previx, mais que segurança, presença, confiança e eficiência no dia a dia do seu negócio. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. Estamos de volta, pessoal, e a gente está aqui com a IPP-TV, a sua TV missionária. Esse é o Bem Casados. Aproveita aí, dá um like, curte, compartilha com a família, joga lá no grupo do WhatsApp para disparar esse programa para todos os casais serem abençoados também, porque o testemunho de vocês tem nos ajudado. E a gente, como leu no começo, a gente quer imitar vocês para chegar nos 40, se Deus permitir, 40 anos de casado, né? Ou mais. Bom demais, é isso, Michele? Sim. Não, e no serviço também, né? O serviço é o principal. De servir, né, a outras famílias, outros casais. Eu acho que isso é um testemunho que vocês refletem isso, né? Então, a gente, como casal mais novo, a gente também tem isso em vocês, né? Esse espelho em vocês. E como eles nos abençoaram, né? Nos chamando para perto para trabalhar no Ministério de Casais. Sim, isso foi uma bênção. Daquela primeira vez que a gente veio aqui, né? Comer pizza. Comer pizza para falar, e aí, como é que vai ser? Como vai ser? Estamos aqui, já caminhamos um pouquinho. Mas falando nisso, falando em discipular casais mais jovens, né? Ou jovens casais, como fazer isso sem cair naquela coisa assim de só nas regras ou no moralismo, simplesmente? Como discipular casais mais jovens ou jovens casais? Essa pergunta é interessante porque todos nós já fomos jovens casais, né? Um dia. E a Bíblia mesmo fala que os mais velhos devem andar com os mais jovens. Lá em Tito, né? Fala isso, né? É um grande desafio e a gente tem que caminhar junto. Eu falei um pouquinho lá atrás que deveria começar lá antes do casamento já, né? No noivado, namoro e noivado, isso, né? Discipulado para noivos. Exatamente. Tratando dos temas, para ser prático, não ficar com falso moralismo, dos temas principais, que é o perdão, que é a comunicação, que é os conflitos, que é o andar com Jesus dentro de casa, levando os filhos a Cristo também, né? Porque o casamento tem várias fases, depende da fase que está. Mas você não pode olhar o passado, né? Você tem que olhar daqui para frente e tentar ser melhor. Então, tem que caminhar junto nessa questão prática do que é o principal, que o casal mais precisa, os principais problemas que tem hoje na vida de um casal. E esse caminhar junto, discipulando e ensinando de acordo com a palavra de Deus. Sem o falso moralismo, né? É questão bem prática mesmo. E eu acho que fala mais, quando você está falando com jovens casais, é o fato de você estar sendo alcançado por essa mesma graça. Então, e você precisa dessa mesma graça. Então, não tem espaço para moralismo, porque ninguém
é melhor do que ninguém ali, né? Nós também temos lutas, nós também estamos na caminhada. Então, passar isso para eles, né? Nós somos iguaizinhos a vocês. Nós só temos mais tempo nessa caminhada, mas nós temos lutas também, e nós fomos alcançadas por essa graça. Essa graça nos alcança todo dia, nos dá novas chances todos os dias, e muitas vezes nos faz recomeçar com 40 anos de casados, né? E começar quantas vezes for necessário, como vocês. Então somos iguais, nós estamos sendo alcançados pela mesma graça. Então, isso que acho que alimenta essa relação aí com os casais mais jovens, porque não somos melhores do que eles, né? Muito bom. Perfeito. Bom, a gente aprende aqui com esse casal que, inclusive, casais jovens casais, ou até com mais tempo, dá para ter vinho novo da alegria com Jesus todos os dias. Amém. E é só buscar aí, a misericórdia do Senhor. Mas e agora, Michele? A gente tem outros quadros, A gente tem os nossos quadros, né? E a gente vai chamar o nosso primeiro quadro, Dica de Casal. A minha dica para a sua família ser uma família que glorifique a Deus é ter Jesus no centro do seu casamento, é você meditar na palavra de Deus, orar junto com o seu marido, com a sua esposa, é você educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, é você zerar a sua conta no dia, a sua pendência com o seu esposo, com a sua esposa, não deixar o sol se pôr sobre a sua ira e ter uma comunicação fluida. E acima de tudo, andar todos os dias na presença do nosso Deus. É isso aí. E de forma bem prática, trazendo isso para o nosso dia a dia, investir nos pequenos detalhes, né? Ouvir o coração do outro, prestar atenção nas preferências do outro, para que você possa fazer algo especial para agradar o outro. No seu dia a dia, coisas simples. Investir também na leveza da comunicação, não ficar nutrindo amargura no relacionamento, mas trazer para as questões que precisam ser discutidas, para serem discutidas de forma leve, de forma natural, para o crescimento do casal. E uma dica muito especial para as meninas: falem a verdade para os meninos em amor. Às vezes eles precisam ouvir a verdade, sabia? Eles precisam de dicas todos os dias, e quem vai dar essas dicas é aquela auxiliadora idônea, aquela parceira do dia a dia que vai falar a verdade para ele em amor, sem ferir, sem machucar, sem colocar para baixo, mas para colocar para cima, na presença do Senhor. Estamos de volta e você viu essas dicas aí maravilhosas que eles deixaram, né? E é bom aprender com os mais experientes, mais né? experientes. Mais experientes. Famílias que refletem a Cristo, não é isso? Isso aí. E agora, o nosso próximo quadro, Eu Ainda Digo Sim. E agora o nosso Eu Ainda Digo Sim, Pronto. que é o momento do casal. Bom demais. Vamos relembrar eles aqui, porque quando eles fizeram lá atrás, eles também fizeram. Eu ainda digo assim, o Ciomar já está até se virando, é isso mesmo, é para virar. Tem que virar. Tem que virar um pro outro. É o momento de vocês Momento dois. romântico, né? É uma bênção. É o nosso momento romântico, que a gente incentiva o romantismo aos casais. Por que a Bernadette ainda diz sim para o Ciomar e por que o Ciomar ainda diz sim para a B? E é o momento de vocês dois. E você que está aí de casa, aproveita. Coraçõezinhos aí no chat, aperta com a gente aí. Só vocês aqui faz de conta que a gente não está na casa de vocês. Olha, eu ainda digo sim para essa mulher maravilhosa, mulher virtuosa, né, que eu amo muito, mulher da minha vida. E junto nessa caminhada, te amo sempre. Graças a Deus pela sua vida. E por você fazer parte da minha vida. E por estarmos nessa caminhada juntos. Amém. Muito bem. Amém. Agora é minha É vez? sua vez. Eu ainda digo sim, porque você, depois de 40 anos, mesmo me conhecendo tão bem, me chama de meu anjo, me ajuda, insiste na nossa relação, luta por nós, pela nossa família, ora por nós, e é aquele parceiro que está junto, que fechou junto comigo. Por isso eu ainda digo sim.
Aê, Muito bem, que coisa é isso boa. aí, é isso aí. A gente incentiva aqui no Bem Casados sempre, né? O casamento precisa ser a melhor amizade, super enfeitada com romance, porque isso acende a chama do coração aí, é bom demais. É isso aí. É isso, né, Michele? Elogie seu marido, a sua esposa. Faça um jantarzinho. Faça um jantarzinho. Como a gente aprende no ECC, o pouco, o menos é mais, muitas vezes, todos os dias. Sem falar muito do ECC. Sem falar muito do Toda vez que ECC. alguém fala de ECC, eu já me... Não, mas isso pode, né? Menos é mais. Você vai isso aprendendo aí. aí e tal. Mas é isso aí, a gente Agradece, encerra né? o Agradece. nosso programa, a gente agradece. E vou contar uma coisa pra vocês. A Bernadette, quando eu tava falando com ela, falou assim, mas se vocês quiserem vir, usar a nossa casa para gravar com outro casal, não tem problema. Eu falei, não, Bernadette, a gente quer fazer com vocês. Com vocês. Porque a gente queria isso aí, sabe? Ouvir a experiência que vocês têm tiveram, né? E tem com outros casais, né? E eu tenho certeza que vai abençoar muito outras famílias também. E louvar a Deus por esses 40 anos de casado, por vocês nos conduzirem com tanto amor e carinho. Bem, Obrigado. nós agradecemos, para nós foi um privilégio muito grande, pastor. Sim. Nossa casa está aberta aí para outras. Sim. E como diz o reverendo Arivaldo, vamos para cima, né? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Ciomar, você que é o líder do lar aí, o sacerdote da casa, aproveita o pessoal que está nos assistindo e de repente até gente que está pensando em desistir, olhando para o seu casamento, famílias por um fio. Ora por nós e ora pelo pessoal de casa para a gente encerrar o programa, por favor. Vamos orar. Senhor Deus, gratidão a Ti por esses momentos, Pai, por tudo que foi falado aqui. O Senhor nos ensina através da Tua palavra, através do Teu Evangelho, de Jesus Cristo, Senhor. E nós clamamos a Ti pelos casais, Pai. Muitas vezes estão sem esperança, querendo desistir do casamento, Pai. Mas clamamos a Ti pela restauração dessas vidas, desses casamentos, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Que o Senhor restaure, como só o Senhor pode fazer, Pai. Seja restaurar a vida deles com o Senhor, Pai, e também a vida do casal e da família, Pai. Faz esse milagre na vida dos casais da nossa igreja, daqueles que estão aqui assistindo esse programa, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela vida da Michele, do reverendo Vinícius, por tudo que o Senhor tem feito nesse programa também, Senhor. Tem misericórdia de nós, continue sustentando os nossos casamentos, Pai. Dependemos do Senhor, somente de Ti, Pai. E aplique a Tua palavra na nossa vida. Que a Tua palavra habite ricamente em nós, nos nossos casamentos, nas nossas vidas, Pai. Que sejamos discípulos verdadeiros do Senhor Jesus, Pai, praticando a Tua palavra e levando o Teu Evangelho para aqueles que não Te conhecem, Pai. E que cada casal seja uma bênção do Senhor na vida de outros casais, na vida de outras pessoas, na vida da Tua igreja. Isso para glorificar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Muito obrigado aí pela sua audiência, que Deus abençoe muito a sua vida e até o nosso próximo... Bem casados. Bem casados, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.